Aqui Maurício, hoje vou falar com a Ana Pepper, de Canela, Rio Grande do Sul, sobre seu trabalho com games e histórias em quadrinhos, de temática fantástica e temática romântica, erótica. Aí, Sandro Lobo, tudo bem? Vou fazer uma retomada das lives jornalísticas e entrevistas, hoje com Ana Pepper, após cerca de uns 2 anos, como está a atualização dos trabalhos dela artísticos. Ela foi, acho que, uma das primeiras pessoas que eu entrevistei nessa minha jornada de lives, né? Entrevistas. Ai, olha que burra, botei virado, eu sempre faço isso. Olá, Maurício, Opa, quanto tudo... tempo? Pois é, quanto tempo. Uma grande honra voltar a falar contigo Minha e também. ter, e ter uma... sentir, né, como é que está essas atualizações, desde quando a gente conversou da outra vez, estava comentando que foi a primeira pessoa, ou das primeiras que eu entrevistei nessa iniciativa, nesse projeto de lives, entrevistas jornalísticas com temáticas de várias categorias, mas principalmente artísticas, que me interessa muito, né? E até mesmo às Ah, vezes também acabei entrando em temáticas até que você toca com o teu trabalho, né? Como relacionamentos, né? Saúde emocional e tudo, né? Então, o seu trabalho eu acho muito importante, né? Você também, sabe, até acompanhou um pouco do meu trabalho acadêmico na área também de psicologia, que você também contribuiu comigo, né? É... excelente, por sinal. Oi? Excelente, excelente o trabalho. Pois é, agradeço muito pela tua parceria lá também. Depois a gente volta a falar um pouquinho mais sobre isso. Então, bom, para todo mundo aqui que está chegando, boas-vindas, né? É, Vou deixar aqui agora para a Ana se apresentar um pouquinho, né? Já falei demais agora. Fica à vontade para falar um pouquinho de você, Ana, lembrar um pouquinho do nosso histórico aí, do teu trabalho, desde que você é uma artista e faz com muitas experiências, né? Fica à vontade para falar um pouquinho disso. Pois é, o meu nome artístico é Ana Pepper, mas meu nome de verdade é Ana Rocha. E eu acho muito interessante a gente estar aqui agora, de novo, 2 anos depois, né, que a gente fez a primeira conversa ao vivo, porque muita coisa mudou, né? Na época eu tinha feito a história em quadrinhos do Homem Monstruoso, e eu acho que não era nem a versão oficial que saiu para venda depois, né? Era a versão mais rascunho, assim, que eu fiz a primeira versão de todas, assim, e eu já tinha Drix, também, que é a minha outra HQ, que é essa daqui. E, Uhum. e Amor Monstruoso agora já foi adaptado para um jogo, né? Uma visual novel, uma história interativa que vai ser lançada ano que vem, semana, pelo amor de Deus, né? Semana que vem, dia 19, né? Sexta-feira a próxima. E, e você também mudou o cabelo, não era assim. Eu sempre mudo. A cada uns 2 anos eu deixo ele crescendo, aí eu canso, aí corto assim curtinho de novo, depois volta a crescer, é um ciclo. Legal. Daí, vocês têm que botar na wishlist lá, o jogo chama Monsters Love. E é um Pois jogo... é. Ô, Vinícius! Entra na sala, tudo bem. É um, é um jogo para maiores de 18, né? É um jogo sobre sexo, é um jogo erótico, tem cenas explícitas, somente para adultos. Bom, mas ele vai ser, eu creio que ele é bem diferente do que se encontra por aí. Hum, É diferente. Tem uma pegada mais, mais sutil, assim. Ele não é tão focado na escatologia, no sexo em si. Tem essa parte, claro, mas eu também trabalhei muito no contexto em que o ato acontece, né? Os personagens, eu trabalhei muito na química deles, eu me concentrei muito em cada detalhe da aproximação deles, assim, na parte do desenho, né? Pensei muito em cada olhar, cada gesto, cada posição das mãos, assim, tudo.
tudo, cada detalhe mais mínimo que você puder imaginar, eu botei travou ele. Tô Ah, aqui. voltou. Pra mim tá ok. Que sexualidade é um assunto sério, né? Não é brincadeira. Isso pode mudar a vida de uma pessoa, né? Ainda mais falando no contexto atual, que tem muita repressão feminina. Então, sexualidade não é brincadeira. Não é. Quer dizer, claro que tem que ser divertido, tem que ter. Claro, é para isso, né? É para ter prazer com o outro, é para ter diversão. Mas eu falo da parte de como você lida com isso como indivíduo, sabe? Como que você se relaciona com a própria sexualidade. E não sou sexóloga, nada, mas eu, como mulher, eu entendo como isso pode mudar a sua vida completamente, sabe? A maneira como você encara isso, como você lida com isso. Então, não é brincadeira, né? Isso é uma coisa séria. Uhum, certo. É, e, bom, você comentou aí de ser algo, uma proposta diferenciada de outras propostas que você tem, que você conheceu. É, eu também, principalmente quando eu era adolescente, é, devo ter brincado de games aí na internet ah, eróticos ou coisa parecida, ou pornográficos mesmo, como natural de adolescentes ou jovens adultos, com, né, a sexualidade aflorando aí, quinta série para sempre. É, e aí talvez eu me lembre, né, de que talvez ah, poderia haver, né, umas situaçõezinhas em que eu encontrava de ter uma historinha curta, né, ah, que pudesse logo passar para alguma situação que você pudesse ficar apertando o botãozinho para ficar simulando lá uma penetração de um lado, do outro, e do outro lado, e do outro lado, e ficasse nisso, né? E aí o usuário que tivesse lá, internauta, também acabasse gozando junto, e assim por diante, suponho eu, né? É nesse esquema que você costuma encontrar? Como que você consegue comparar, mais ou menos, não sei se você pode contar um pouco sobre a sua experiência estudando o mercado em que você se inseriu. Bom, o que eu observei assim na maioria dos outros jogos, né? Eu não posso falar por todos, porque são milhares, né? Mas o que eu observo assim na maioria? Primeiro, o visual é muito parecido, né? Ou é anime, ou é animação 3D realista, né? De seres humanos, assim. E os enredos, a estrutura deles é muito parecida também, né? Geralmente você é um homem em algum lugar cheio de mulheres. Esse cenário varia, né? Pode ser uma praia, uma faculdade, uma cidade. E você vai se aproximando delas para tentar ter sexo com elas. E eu já vi jogos, inclusive, que você sabe mais ou menos da personalidade das mulheres. E aí tem jogos de pergunta e resposta, e aí você tenta responder as coisas que você acha que aquela mulher quer ouvir, sabe? De acordo com a personalidade dela. Tipo, não é uma química, de fato, né? Me parece uma tentativa de manipulação só para transar com ela, sabe? Ou tem no meio ali um joguinho tipo Candy Crush, assim, lá inserido. Mas, assim, essencialmente, você tem lá várias mulheres e você vai chegando em uma, e aí você consegue o que quer e você passa para a próxima. Elas me parecem, assim, tipo um troféu, né? Tipo, mais uma coisa para você conquistar no jogo, né? Tipo, conquistou aquela mulher, agora você passa para a próxima. E elas são representadas de um jeito que eu não me identifico nem um pouco. Elas, pra mim, não parecem mulheres de verdade, sabe? São Em que hiper sentido não parecem sexualizadas. mulheres de verdade? Na parte psicológica, assim, elas não me convencem como.
como personagens de verdade. Claro, isso varia de um jogo para outro. Talvez em alguns elas até convençam, mas os jogos que eu vi, muitos deles, assim, elas, sabe, elas parecem que estão lá só para ser um troféuzinho, assim, sabe? E, e são mostradas de um jeito, assim, hipersexualizado. Elas me parecem muito umas bonecas, assim, para você interagir, controlar o ato da penetração, como você diz, né, apertando o botão. Tá? É, tem essa estrutura, eu não sou contra, sabe? Eu não acho que não pode existir, sabe? Porque tem que ter um lugar para isso no mundo também, sabe? Mas Monstros Love é diferente, porque ele é todo estruturado diferente. O visual é diferente, o esquema das histórias é diferente. Primeiro que você tem não uma, tem 3 histórias curtas, essas sim são estruturadas meio parecidas entre si. Você começa jogando com uma mulher que está em algum ambiente mais da natureza, assim, um parque ou uma floresta, e lá ela encontra esse personagem que é um monstro, que é, em uma das histórias é um pé grande, no outro é uma planta carnívora gigante que fugiu do laboratório, no outro é uma criatura que não sei o que é, o Cid, é aquele do bico comprido dos chifres. Aham. E então são 3 casais diferentes e acontece uma química que eu quis que parecesse real, sabe? Mesmo que eles estejam se conhecendo agora, eu queria que parecesse que, que eles realmente estão se entendendo, sabe? Ou não, na verdade é você que está jogando, você pode não querer ir até o fim se você quiser. Ou seja, é um jogo de sexo que você tem a opção de não chegar até o fim se você não quiser. Isso já é uma coisa que torna o jogo diferente. Claro que quem jogar vai querer chegar até a cena de sexo, né? Por isso que está jogando. Mas ele tem essas alternativas, né, da vida. Porque às vezes na vida você não está afim. Isso não vale só para as mulheres, pode valer para os homens também. E aí é um jeito de você ter mais conquistas no jogo, né? Cada final alternativo você ganha uma imagem nova na galeria. Eu caprichei nelas, assim, eu fiz com bastante paixão, sabe? Eu queria que a pessoa sentisse que valeu a pena jogar de novo, né? Eu tentei pelo menos, né? E os minigames de sexo também são diferentes, eles são bem mais focados nas preliminares do que na hora da penetração, sabe? E tem essa coisa que eu acho muito legal, que você inverte os papéis, você começa a controlar um monstro e não mais a garota, né? Tem várias ações que você pode usar nela, das mais normais, assim, que seres humanos usariam, das que só eles podem usar, sabe? Tipo, coisa de monstro, né? E o que deixa o jogo divertido, né? Ter essas alternativas, essas coisas de monstro para usar também. E eu acho que é isso, assim, que tem que jogar para ver, né? Para confirmar a Steph entrou na sala. Claro. Massa. É, bom, provavelmente todo mundo fica se perguntando por que casais, moças com aparência atraente e monstros, ainda que tenham seu carisma, né? Eles são muito carismáticos, esses monstros. Sim. Pois é, quem acompanha o meu trabalho deve saber que eu adoro fazer esse tipo de casal, né? O monstro e a mulher. Vou explicar mais ou menos por quê, mas eu tenho tentado explorar outras possibilidades também. Recentemente eu fiz uns desenhos e postei no Instagram o oposto, né? A mulher que é o monstro e ele que é o humano, né? E também fica legal.
o negócio é que eu gosto de usar monstros em histórias de sexo. Porque eu acho que tem tudo a ver, sabe? É a coisa da selvageria, do mistério, do primitivo. E para mim tem tudo a ver. E é mais divertido que mostrar só pessoas. Eu adoro fantasia. Eu acho que toda história de fantasia tem um significado a mais. Nada tá lá de graça. É só você saber abstrair, né? Tudo lá tem um significado. E Uhum, para mim o monstro é isso, nessas histórias de eróticas, né? É, é o primitivo, é uhum. o, é o não, é o incivilizado, é o animalesco, né? Interessante, né? E, Porque a gente costuma associar histórias de fantasia ao universo, talvez, infanto-juvenil, mas eles têm uma amplo repertório de símbolos para representar, né? É, inclusive para adultos, como você coloca aí, né? claro, sim, a gente, né, a gente pode ver exemplos, né? O Senhor dos Anéis, Star Wars, o Labirinto do Fauno, então não é nada infantil, né? Do Guilherme Del Toro. E eu acho assim que se você olhar com cuidado, tudo dá para fazer um paralelo com a realidade. Uma história de ficção científica que mostra lá uma cidade toda caótica, com grande desenvolvimento tecnológico, mas pouco desenvolvimento humano, sei lá, pegando um exemplo qualquer. Aí tu olha para o nosso mundo. É muito parecido, sabe? Às vezes a gente precisa criar formas diferentes para as coisas que existem para a gente conseguir sacar as coisas. Porque no dia a dia a gente se acostuma com as coisas como elas são. E aí me parece que através da fantasia, quando você distorce a forma das coisas, você consegue notar as coisas. Né? Que nem essa coisa do monstro. Eu sinto que sexo tem essa coisa animal, selvagem, mas como é que eu vou representar isso artisticamente? Quando eu desenho um monstro, eu sinto que eu consigo enxergar essa parte que a gente não explica, sabe? A gente dá uma forma para aquilo que a gente não consegue explicar e a gente consegue elaborar um significado para aquilo. Então, cara, fantasia é necessária para a humanidade, na minha opinião. Massa. E aí, quando você fala que você procurou criar personagens femininas mais realistas, em que você consegue se identificar, e outras mulheres mais reais, consegue exemplificar mais ou menos que tipo de comportamento que você tentou colocar nessa história, dessas narrativas que dos games, que pudesse ficar realmente algo mais identificável, assim, e não uma boneca inflável? Bom, tem três personagens, elas se chamam Lola, Joana e Paula, e elas têm personalidades e interesses bem diferentes, né? Assim, como indivíduos, né? Cada uma é diferente, assim como cada monstro de cada história também é. A Paula é a mais extrovertida, é mais indisciplinada, é mais porra louca, assim, sabe? O tipo de menina que gosta de festas, que que quer, que quer se divertir, que não tem muita rigidez na vida, né? E o Flower, que é o monstro que fica com ela, é um porra louca também, então eles não tem logo de cara, assim. E a Lola, ela é bem mais introvertida. É aquela moça, assim, que nos eventos sociais tem mais dificuldade de interagir, de conversar. Ela é muito observadora, ela gosta de bater fotos da natureza. E o Cid, que é o monstrinho com quem ela fica, também é muito observador de detalhes. Eles são observadores de coisas pequenas, sabe? Um, um inseto, uma flor, eles observam essas coisas. Então, assim, eles são. Por que eu acho que elas
parecem mulheres de verdade. Não generalizando, assim, porque cada mulher vai ser de um jeito, assim como cada uma dessas mulheres também é do seu, sabe? E, e eu procurei entender a visão de mundo de cada uma, né? A Joana, que é a terceira garota, ela está no momento da vida que ela está estudando, assim, focando muito nos estudos, que ela está saindo da casa dos pais, mas ela tem aquele anseio por aventuras, sabe? Por testar coisas novas, por se descobrir. E quando ela conhece o Jack, que é o pé grande lá, ela encontra uma possibilidade de ter uma dessas aventuras. Claro, com segurança e tal, ele pareceu confiável e tal, ela se sentiu segura e tal, né, garoto? Então, tem esses contextos, assim, que, por mais que sejam histórias de fantasia, eles para mim, têm um significado que faz um paralelo com situações que poderiam acontecer na vida real com seres humanos, sabe? E por mais que elas apareçam um pouco no jogo, que as histórias são curtas, eu não fiquei, assim, explicando muito coisa da vida dela, né? Tipo, não dá para saber no que a Paula trabalha. Eu sei no que ela trabalha. Ela faz freelancer de garçonete, de restaurante. Primeira vez que eu falo isso publicamente. Mas não precisa dizer isso. É que, assim, eu, como autora, Uhum. tenho que entender um pouco essa bagagem assim, que está por trás. Mas eu dou abertura para quem jogar e imaginar, tirar suas próprias conclusões, sabe? Uhum. A, a Lola, eu vejo como uma estudante. Ela está estudando design, artes, e aí ela observa a natureza porque é uma inspiração para ela. Uhum. E a Joana, isso sim aparece no jogo. Ela estuda geologia. Ela estuda, assim, ciências da natureza, né? Isso sim, ela menciona no jogo. É a única que menciona. Mas também, eu não senti necessidade, assim, de explicar muito o que O cada importante, uma faz. o importante que você talvez esteja querendo dizer é que, ok, elas são pessoas, são mulheres, elas têm o sexo, como no jogo, uma questão prazerosa, importante, mas também não é só isso para que elas servem. Elas se utilizam como uma coisa boa, mas também tem uma vida complexa, também que estão cuidando, tem uma personalidade rica também, que de algum modo se cruza com o resto que aparece nesse contexto, né? Mais ou menos por aí, suponho. Que você consegue encaixar essas realidades é, exemplificadamente únicas que você criou para esse momento é, romântico e erótico e, enfim, animalesco. Isso, exatamente. Na verdade, elas são as protagonistas, né? Elas não estão lá só para serem objetos sexuais, porque elas são as personagens principais. Bom, não que a gente não possa ter, né, personagens principais que são hipersexualizadas e que estão lá para serem o objeto de desejo dos personagens em volta. E essa estrutura existe também. Uhum. Mas não é o caso de Monstros Love. Tanto que você controlando elas e as decisões delas tem a opção de não querer transar com os bichos. Você tem a opção de fazer o que você quiser, sabe? Você tem a opção de ir embora, inclusive. Uhum. É, interessante. E bacana. O que que você, então, consegue sentir da tua vivência e da tua relação, que já dura pelo menos 2 anos, né, que eu te conheço aí da nossa... Quer dizer, a gente se conheceu, acho que num curso da Quanto Academia de Artes em São Paulo, foi isso, né? Lá para É, 2010, eu acho, né? Mais ou menos isso, que eu acho que fiz o curso lá. É, então, então, conhecer você, eu te conheço faz uns 13 anos, ainda que a gente não se falou muito de lá para cá, mas por acaso a gente voltou a ter algum contato aí de alguma maneira. É, você foi minha coleguinha de estudos de arte lá, e nem lembro
qual foi o curso que a gente fez, talvez foi de ilustração infantil com a Stefan, tem impressão, não sei. Né? Sim. E quem diria, de ilustração infantil, a gente está falando sobre quadrinhos e jogos eróticos. Eu nunca pensei que eu ia trabalhar nessa linha, sabe? Eu nunca pensei. Se fosse me perguntar isso naquela época, eu ia dizer não. Ainda que, tipo, às vezes os trabalhos que você utiliza, né, no teu traço desse trabalho que você apresenta dos quadrinhos e games do Amor Monstruoso, até poderia ser utilizado num trabalho infantil também, às vezes, eu suponho. Não é nada assim grotesco, é algo bonito, né? Algo bem carismático, né? Enfim, para mim, eu acho. Né? Poderia. Exatamente. Né? É diferente, né? Isso. Então, isso é interessante. Essa mescla, né, de abordagens. Enfim. Mas então, só sei que eu, de algum modo, ouvi falar dos seus trabalhos e fui acompanhando e achei interessante, te chamei para a gente fazer aquela entrevista faz uns 2 anos, meio que quase inaugurando minhas entrevistas nesse projeto de lives. E de lá para cá, quais são então as principais modificações que você teve nesse teu relacionamento com o Amor Monstruoso e também com o Drick, que a gente não comentou por enquanto nessa live hoje, né? Que é o tal do dragão com a princesa lá, que acho que acabou de lançar uma nova história, né? E também tem a versão impressa também, né? Bonitinha. Se quiser também comentar um pouquinho, né? Já que a gente não deu muito espaço para essa parte agora, né? Me parece que esses são os teus trabalhos que você mais se dedicou, né? E se dedica, né? O Drick, a história do dragão aí, mas na área fantástica, de aventura e tal, e bem morada, né? E o Amor Monstruoso também, que virou game e tal, né? Fica à vontade para traçar um paralelo aí da tua relação nesses 2 anos de transformação com esses 2 projetos, que eu acho que é o que me aparece, né? Que sejam mais importantes para você. Sim. Na verdade, se não tivesse aparecido a oportunidade de fazer o jogo, eu teria feito ainda mais histórias e mais quadrinhos, né? Porque eu tenho ainda mais ideias de histórias. Mas aí surgiu esse convite que virou minha vida do avesso, né? E foi mais de 1 ano trabalhando no jogo, muito intensamente, assim. Teve uma boa parte do ano de 2021 que eu trabalhei em paralelo o jogo e para um estúdio de animação, que eu estava fazendo storyboards para uma animação chamada Vila Sésamo. E aí, assim, foi bem exaustivo, né? Mas tu conhece Vila Sésamo? Oi? Você conhece Vila Sésamo? Eu lembro que é uma história de fantoches, acho, né? Bem antiga, não sei se é americana, mas eu não lembro direito. Eu não acho que de criança não tive muito contato, eu não me lembro direito. Não sei se passou na TV Cultura, não lembro direito. Pois é uma série pré-escolar, de origem dos anos 60, se não me engano. E existe até hoje, é americana, mas ela passa no mundo inteiro. E estão produzindo a versão animação de Vila Sésamo. E uma coisa que eu já comentei algumas vezes em outras lives é que eu tenho muita influência de toda a obra do Jim Henson, que é o criador da Vila Sésamo e também dos Muppets. E está na filmografia dele filmes de fantasia como O Cristal Encantado e Labirinto. E o design das criaturas que aparecem nesses filmes sempre foi uma grande inspiração para mim. Inclusive, eu sinto que até os personagens de Amor Monstruoso tiveram essa influência. Principalmente o Sid. Para mim, ele parece muito um Muppet, sabe?
Então, pra mim, foi uma coisa tão engraçada, porque parte do dia eu tava lá desenhando aqueles monstrinhos, ah, o Drigo olhando, desenhou o Garibaldo. Eu desenhei. Não, pior que não, a série não tem o Garibaldo, você acredita? A série de animação. Eu desenhei o Elmo, desenhei o Cookie Monster, mas são esses Você falou monstrinhos de fofinhos. Muppet, tem a ver com Muppet Babies? Essa que eu me lembro, pelo menos, tem a ver com Sim, isso. sim, o Muppet Babies é a versão animação dos Muppets, que originalmente são bonecos, assim como na Vila Sésamo, né? Aqui Aham. no Então, Brasil, o a desenho minha de lembrança de animação infância deles. é os Muppet Babies. Aí Sim, sim, mas sim. eles têm algum parentesco com essa Vila Sésamo? Essa eu não me lembro direito. O pessoal envolvido, né, os criadores, são os mesmos. Tá. Uhum. São universos diferentes, séries diferentes, mas são propostas parecidas. Na verdade, acho que a principal diferença entre Vila Sésamo e os Muppets é que Vila Sésamo é para criança muito pré-escolar, sabe? Os Uhum. Muppets já pega um público infantil um pouco mais velho. Uhum. E aí tava lá eu, desenhando os monstrinhos, ensinando conceitos de, de pesado e leve, ensinando a contar, essas coisas assim de idade pré-escolar. E aí à noite eu ia lá trabalhar nos monstrinhos, ensinando a fazer sexo. Que virada de canal, né? Que virada diária de canal. Mas eu achei o máximo, assim. Aham. Engraçado. Certo. Bom, a gente, agora são 8 da noite, a proposta era que durasse cerca de meia hora a nossa conversa. Ah, quer tentar finalizar o seu raciocínio em relação a essa tua transformação, a transição entre esses projetos, então? Você comentou também um pouco, então, ainda desse trabalho que eu não estava sabendo no Vila César como animadora. E se quiser fechar um pouquinho comentando sobre transformação tanto do Amor Monstruoso como do Drick, que acabou não sendo falado, mas dá só uma palhinha sobre também. Pois é, nesses 2 anos, todo esse universo de Amor Monstruoso foi amplificado, né, por causa do jogo, porque apesar das histórias serem iguais às dos quadrinhos, elas foram estendidas, acontecem mais coisas que possibilitam as pessoas de conhecerem ainda mais os personagens, né, ver um pouco mais de quem eles são. Então esse universo foi amplificado. E eu tô para lançar Os Padrinhos de Amor Monstruoso 2 daqui a pouco, né? Já tem 2 histórias prontas, ainda falta fazer a terceira. Eu não tive tanto tempo para fazer esse projeto do Amor Monstruoso 2 em quadrinhos por causa do jogo, mas agora eu já estou conseguindo. O Drix ganhou a versão impressa e, e agora eu tô para lançar o Drix 2 semana que vem. Eu vou lançar o último capítulo, porque eu estou lançando 2 capítulos por semana. Assim como aconteceu com o original, há 2 anos atrás, que eu fui publicando gratuitamente os capítulos esporadicamente, com o 2 é a mesma coisa, né? Já dá para ler, né? Só falta um capítulo agora para terminar de publicar. E eu vou lançar o e-book de Drix 2 também. E aí no e-book vai ter extras, vai ter um capítulo a mais, que eu só vou publicar na versão e-book. E, e é isso. E eu quero fazer mais histórias novas, mais quadrinhos. E vamos e ver o que vai dar na minha vida daqui a mais 2 anos. Perfeito. Eu imagino, né, que como eu sempre acompanhei frequentemente nas minhas redes sociais, as tuas, né, você frequentemente é, tocando aí na divulgação dos teus trabalhos, exige uma paciência muito grande para perseverar num projeto, né? É, e às vezes suponho que dá um pouco, ai caramba, ainda esse projeto, né? Às vezes eu queria mexer com outros assuntos, talvez outras histórias também estão fervilhando na tua cabeça, mas às vezes é importante conseguir aprofundar, né? E dar outras possibilidades, né? Outras mídias, né? Como você tem trabalhado no game, por exemplo, e fazer com que, de algum modo, né? Haja mais complexidade e assim por diante, né? Então,
exige muita disciplina e perseverança para, por todo o tempo, conseguir criar raízes, né? Enfim, de algum modo. Então, te parabenizo por essa perseverança e disciplina toda, como Uhum. artista, que ao mesmo tempo não é só né, aquela coisa, parece uma coisa bonitinha, né, de mágica e tal, mas é muita disciplina, né, Oh, prazer na cadeira, muitos sacrifícios, para, né, deixar muitos prazeres de lado para se focar numa produção, né, num trabalho, numa obra, né, que vai ficar sim, aí, né? e a gente faz pose, né? Só mostra a parte bonitinha, né? Não mostra os momentos que eu tô surtando, que eu tô frustrada, porque eu não consegui entregar, não, fazer tudo o que eu queria ter feito naquela semana, os momentos de desespero, de frustração, de que não tá dando tempo, e eu acho que isso acontece com todo mundo, sabe? Uhum. Bom, Mas a gente então, faz o que dá. então é isso. Inclusive, eu tenho que encomendar o meu Drink, então, se tá uma versão aí impressa para materializar. É, depois eu vou encomendar contigo e sou teu fã sempre aí. Sempre eu vou procurar estimular e divulgar teu trabalho. Obrigado por retornar aqui, né? E é isso, né? Por hoje, fico feliz por esse bate-papo nosso. E vamos nos falando e sucesso aí para a evolução dos teus trabalhos, tanto com os que você já tem aí amadurecido, como com eventuais outros aí que forem surgindo nessa linha ou em outras que você tem interesse de desbravar. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado também a todos que assistiram. Falou. Valeu, então. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.